Bom dia a todos. Bom reencontrá-los. Agora no segundo ano. Todo mundo habituado ao encontro à distância. Mas esperemos que esteja chegando ao fim esse tipo de estudo, né? Eu acredito que logo, logo a gente vai estar nos encontrando presencialmente. Pela primeira vez, né? Eu ainda não cheguei a conhecer vocês presencialmente. E nem vocês também, né? Já? Ah, foi uma aula, gente, nem vale. Não foi? Uma aulinha só no passado? Uma semana? A primeira semana de aula? Não foi? Primeira ou segunda semana? Nem vale. Eu ainda tava com o cabelo um pouco mais curto ainda. Então nem vale. Enfim, nos encontramos uma semana, então. Que seja uma semaninha. Bom, de todo modo, eu acredito que já esteja no fim esse momento, né? Deixa eu explicar aqui como é que vai funcionar esse ano. Vai funcionar igual o ano passado, gente. Igual o primeiro ano. A gente vai ter os encontros síncronos, às segundas-feiras, 10 horas da manhã. Tem o material na plataforma para vocês estudarem. O encontro síncrono sempre é gravado. Eu vou deixar disponível para vocês as aulas depois. E as atividades avaliativas serão fóruns também, assim como foi no primeiro ano. Então, algumas semanas, né, terão fóruns para vocês fazerem, e aí vai valer como a atividade com nota do bimestre, né? Esse nosso módulo, ele vai equivaler a primeiro e segundo bimestres, igual foi ano passado, em que cada módulo equivaleria a 2 bimestres. A presença eu vou contar basicamente pela entrega das atividades, tá bom? Se você entrega as atividades, você tem presença, certo? Porque se você não consegue participar do encontro síncrono por algum motivo, seja por conta da internet, seja por alguma questão em casa, não é justo ganhar falta, né? Então eu dou presença por conta a partir da entrega das atividades, da participação nos fóruns. Algumas vezes pode acontecer de aparecer falta para vocês no boletim, porque a direção pede para a gente fazer um levantamento de quem está entregando atividade, quem não está. Então, se você não entrega a atividade, vai ganhar falta, a princípio, né? Mas depois que você entrega, eu corrijo lá e elimino a falta, tá bom? Então, basicamente, a presença é para entrega das atividades. Eu até baixei aqui um negócio. Como é que funciona? Que é para marcar presença. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque ele marca presença automático. Dá só um segundinho para eu ver como é que funciona. Extensões.
Ué, eu tinha baixado um negócio aqui. Será que tu foi pro outro? Vocês vão ser as minhas cobaias para ver se esse negócio funciona. Ah, ele abaixou na minha outra conta. Mas eu baixo aqui rapidinho. Vamos ver aqui, ó. Google Meet. A gente perde aqui 2 minutinhos, mas já resolve a nossa vida toda. Ué. Ah, não funcionou. Outra hora eu procuro. Bom, então, alguma dúvida com relação a isso? Não, né? A mesma coisa como foi o nosso primeiro ano, tá? Então, as atividades vão ser fóruns e as presenças contam pelas atividades. Os fóruns ficam abertos até o final do módulo. Claro que o quanto antes você responder é melhor para você, né? Porque não fica o acúmulo de atividades. Mas se você não consegue responder na semana que foi aberto ao fórum, também não precisa ficar desesperado não, porque vai ficar lá, tá? Disponível para vocês fazerem quando conseguir, ok? Hoje já vai ter atividade? Sim, já vai ter, tá aberto já deixei aberto para vocês lá na, na plataforma, tá bom? Bem, o assunto desse ano, do segundo ano, né, em filosofia, é teoria do conhecimento, e então, em todos os bimestres, a gente vai ver algumas reflexões filosóficas a respeito de como é que a gente conhece o mundo, a respeito do que é a verdade, se é possível conhecê-la ou não. Esse é o tema do segundo ano. Nesse primeiro módulo, né, nosso módulo 2, a gente vai ver um pouco de filosofia medieval. E no módulo 4, a gente vai ver filosofia moderna e um pouquinho de filosofia da ciência. Filosofia da ciência para discutir sobre como é o conhecimento científico, quais são as questões envolvidas a respeito do conhecimento científico, etc. e tal. Filosofia moderna, a gente estuda Descartes, o penso logo existo, né? Estuda empirismo, estuda um pouquinho de ceticismo. E agora, nesse primeiro módulo, a gente estuda sobre filosofia medieval. O Jonatas está dizendo aqui que o pensamento medieval era um pouco assustador. Não sei, Jonatas, eu não sei o que te assusta, né? Mas a ideia é a gente entender um pouquinho como é que... Eu não acho que seja assustador, não, que tenha sido. Acontece que por muitos séculos, principalmente no período moderno, que é quando tem a ruptura com o pensamento medieval, se tem começa-se a dizer que a Idade Média era a Idade das Trevas, né? Então foi um período muito obscuro, um período de ignorância, mas na verdade não é bem assim, né? Não teve as suas partes ruins, obviamente, mas não é um período de uma completa ignorância, de, de pouco desenvolvimento cultural, tem muitas coisas interessantes na Idade Média. Então, eu espero que a partir da filosofia também a gente consiga desconstruir um pouco dessa imagem que foi se criada na Idade Média. Lembrando que quando eu falo de Idade Média aqui, a gente vai falar da Idade Média do período europeu, tá? Da Europa. Mesmo porque quando a Europa estava na Idade Média, lá, que é de
Idade Média, né, na filosofia, a gente chama de 300 depois de Cristo, que seria ali o período da queda do Império Romano, na história também, né? Então vai de mais ou menos 300, 400 depois de Cristo até 1500. Esse seria o período da Idade Média, 1000 anos, né? Só que pensa, os europeus chegam na América em 1500. Então, quando está acabando a Idade Média dos europeus, eles estão chegando aqui na América. Então, a gente não tem Idade Média na América, né? Porque antes dos europeus, a gente tinha aqui os povos ameríndios, os índios da América, os astecas, os incas, os maias, os índios do Brasil, né? Os índios norte-americanos. Então, a gente não tem Idade Média aqui na América. Não tem Idade Média na Oceania também, né? E na Ásia, China, Japão, era outra coisa também, tá? Então, não se tem Idade Média. Quando a gente fala de Idade Média, de período medieval, a gente está falando da Europa, tá? Então, vejam vocês, quando a gente fala de origem da filosofia, a gente basicamente fala da Grécia, né? Na Idade Média e Iluminismo, a gente fala só da Europa, basicamente do pensamento europeu. O Matheus pergunta aqui, só Europa? Só Europa o quê, Matheus? Só Europa a Idade Média? Você quer dizer? Sim, a Idade Média que a gente chama de feudalismo, da Europa. Na China, no Japão era outra coisa, no Oriente Médio era outra coisa, na África era outra coisa, na América era outra coisa, certo? Então, essas imagens que a gente tem de Idade Média, de cavaleiros, de castelos, de queima de bruxas, né? É só Europa. Essa é uma imagem da Europa, não é uma imagem do resto do mundo. O resto do mundo viviam outras coisas. É como eu disse, aqui na América, eram os povos da América, os incas, os astecas, os maias. Gabriel, desliga o microfone aí. O movimento da rua tá invadindo aqui a nossa sala. Se você estiver aí, né, Gabriel? Porque às vezes não tá, né? Entra na aula, fica ligadinho, deixa ligado aí, mas desaparece. Eu acho que ele não tá. Pronto. Ou furacão. Silenciei o Gabriel. Ele está censurado. Pronto, censurei o Gabriel. É o movimento dos aviões, né? Os movimentos dos aviões, o sobe e desce, o trânsito aéreo de Itaperuna, os Boeings, né? Itaperuna é uma cidade que recebe muitos voos internacionais. O Gabriel levantou a mão. Vamos descancelar o Gabriel. Como é que descancela ele agora aqui? Eita, Gabriel, não sei mais como te descensurar aqui agora. Ferrou. Ferrou pra tu. Eu fechei teu microfone. Por causa do barulho da rua, você não se manifestava. Ah, liberei. Liberei? Olha aí. Tenta abrir teu microfone aí agora, Gabriel. Não. Você tava fechado? Não, tava funcionando aqui. Ai, Gabriel, na próxima aula você fala. Agora deu ruim agora. Semana que vem você fala, tá bom? Ai, ai. Agora eu fechei e o Google não deixou abrir. Deu ruim. Semana que vem você fala, tá bom? Não fica chateado, não. Bom, vamos lá.
Então, a Idade Média, essa dos cavaleiros, coisa e tal, é pensamento da Europa, tá? Esquece o resto do mundo. O resto do mundo era outra coisa. Então, a Idade Média que a gente vai estudar é a Idade Média Europeia, o pensamento europeu. E a Idade Média, na filosofia, ela é caracterizada pelo encontro da filosofia com o cristianismo. Então, quando a gente fala de filosofia medieval, a gente está falando de filosofia cristã, certo? É a filosofia que os padres faziam, que os bispos faziam. Porque o que, que vai acontecer na Idade Média europeia? A gente vai ter o Império Romano, que vai dominar a Europa toda. E aí, dentro do Império Romano, vai acontecer um movimento de tornar o cristianismo como a religião oficial do Império. Quando nasce o cristianismo, os cristãos, eles inicialmente eles eram perseguidos, né? Não sei se vocês conhecem mais ou menos a história do cristianismo, mas é assim, Jesus viveu lá em Israel, e aí Jesus foi morto pelos judeus. Os discípulos de Jesus, eles eram perseguidos pelos judeus. Paulo, né? Inclusive o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Mas depois, com o tempo, e aí com o tempo, os cristãos foram se espalhando pelo resto da Europa, né? Paulo, principalmente, era o principal, digamos assim, divulgador, né, do cristianismo. Tanto que a gente vê lá as cartas do apóstolo Paulo, carta aos Coríntios, carta aos Efésios, cartas aos Filipenses, aos Tessalonicenses. Todos esses nomes são nomes de cidades gregas. Coríntios, Corinto. Tessalonicenses, Tessalônica. Efésios, Éfeso. E assim por diante. Então, Paulo, ele foi um apóstolo que evangelizou os não-judeus, né? Basicamente, ele evangelizou os gregos. Então, com isso, o cristianismo ele foi se espalhando pelo Império Romano, chegando até Roma. Tem lá Paulo, né? A carta de Paulo aos Romanos, que era a igreja de Roma. O apóstolo Pedro, ele foi apóstolo, foi missionário em Roma, né? O apóstolo Pedro morreu em Roma. E aí o cristianismo ele foi se espalhando pelo Império Romano. E aí, além dos judeus perseguirem os cristãos, os romanos também perseguiram os cristãos. Então, no começo, os cristãos eram perseguidos e mortos. Tanto que o cristianismo era chamado de religião das catacumbas, porque os cristãos se reuniam em cavernas, se reuniam em cemitérios para não serem perseguidos, né? Faziam reuniões secretas. E o, o, o Nero, o imperador Nero, ele colocou fogo em Roma e culpou os judeus dos cristãos de terem feito isso, né? Enfim, a vida dos cristãos não foi fácil no início. E isso foi até lá por volta do ano 300. Eles eram perseguidos, o cristianismo era uma religião proibida. E aí, um imperador romano acaba conhecendo o cristianismo, e lá por volta do ano 300, o imperador, acho que foi Constantino, ele também se converte ao cristianismo e torna o cristianismo religião oficial do Império Romano. Tem até um ditado, né? Que o Império Romano, ele dorme pagão e acorda cristão. Porque a partir de uma canetada, todos os habitantes do Império Romano se tornaram cristãos. Então, a partir desse momento, o cristianismo deixa de ser perseguido e se torna o pensamento, a cultura e a religião oficial do Império Romano. Lá pelo ano 400, o Império Romano cai, os bárbaros invadem Roma, e aí o Império Romano acaba.
E quem acaba tomando o lugar do imperador romano é o Papa, os papas, né? E aí a gente vai ter, então, o cristianismo se colocando como sendo o grande elemento de unificação da Europa. A gente vai ter depois também a divisão do Império Romano, vai ter o Império de Constantinopla, né? O Império Bizantino, que tem Constantinopla como capital, digamos assim. Depois vai ter a Europa, que vai ter Roma como capital. O cristianismo ele vai se dividir. A gente vai ter o catolicismo oriental, né? A Igreja Católica, a Igreja Católica, esqueci o nome. Tem a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Igreja de Roma, onde tem o Papa Romano. Não, Mateus, anglicana é a Igreja Protestante. A Igreja Católica. Eu esqueci o nome. Ortodoxa. Isso, Wallace, Igreja Ortodoxa. A Igreja Católica Ortodoxa é a Igreja, é a igreja Católica é, do Oriente, que é lá do Império Bizantino. Então, a Igreja Católica Ortodoxa ele tem outro Papa, tem outra organização, mas é católica também. Foi a primeira divisão do cristianismo, que aconteceu lá por volta do ano 500 depois de Cristo. Você vai ter o Império Romano cai, aí o Império Romano ele é dividido em dois, fica Roma e Constantinopla, e aí também acontece uma divisão do cristianismo. O José fala o Batista, não, o Batista é protestante, que já vai ser uma segunda divisão do cristianismo, que vai ser lá da Reforma Protestante. Que aí nós não teremos duas igrejas católicas, nós teremos a Igreja Católica e os protestantes, que é de onde surgem os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os anglicanos, mais para frente. E aí depois, dentro do cristianismo, dentro do protestantismo, a gente vai ter outras divisões. Vão nascer os pentecostais no ano 1900. Depois, lá em 1950, surgem os neopentecostais. E aí o cristianismo ele vai se dividindo em vários. Tá? Isso sem contar que dentro da Igreja Católica Romana também tem várias divisões, né? Que são as várias ordens. Tem os agostinianos, tem os franciscanos, hoje em dia tem os carismáticos, e vai indo, né? O cristianismo é cheio das divisões. Não só o cristianismo, né? As religiões, assim, no geral, têm suas divisões. O islamismo tem as suas divisões, né? Tem os sunitas, tem os xiitas, e depois tem o Estado Islâmico, Boko Haram, e vai indo. Dentro do budismo tem várias divisões. Tem o budismo tibetano, o budismo japonês, o budismo vietnamita, e aí dentro de cada um desses budismos tem várias divisões. Então, dentro do budismo tibetano tem 4 tradições, pelo menos, né? No budismo tibetano tem 2 Dalai Lamas, tem um Dalai Lama de uma corrente, uma tradição, e o Dalai Lama de outra tradição. Essa outra tradição, eles agora estão com 2 Dalai Lamas, porque eles não sabem quem é a encarnação do Dalai Lama anterior, então eles estão decidindo ainda qual Dalai Lama é o verdadeiro Dalai Lama. E assim vai indo. Então, assim, essa questão da divisão da religião não é uma coisa, não é um defeito, né? Não é um problema, não é uma treta só dentro do cristianismo. As religiões todas, elas têm, assim, as suas divisões internas também. Porque envolve política, envolve várias coisas que a gente vê no terceiro ano. Então, voltando lá, né? Então a gente fala da Idade Média, a Idade Média Europeia.
A Idade Média, ela é caracterizada pelo pensamento cristão, porque o cristianismo vai ser o pensamento oficial, a cultura oficial, a crença oficial desta Europa medieval, com a queda do Império Romano. Então, o cristianismo se torna esse principal pensamento. Quem faz filosofia na Idade Média são os sacerdotes católicos. Então, até alguém perguntou aqui em cima se Santo Agostinho tinha a ver com isso. Deixa eu ver aqui, foi o Wallace. O Wallace falou assim, o Agostinho entra nisso. Entra, o Agostinho entra nessa parada. O Agostinho, ele era bispo. Então, ele era filósofo. Inclusive, o Agostinho é um dos maiores filósofos da história, não só em relação ao cristianismo, mas como filósofo em geral. Todo mundo respeita Agostinho, mesmo quem não é cristão, mesmo quem é ateu, todos os filósofos respeitam o Agostinho, porque o cara realmente foi genial. Então, entra Agostinho, entra Tomás de Aquino, e todo mundo, todos os filósofos na Idade Média são santos. É Santo Agostinho, Santo Anselmo, São Tomás, São não sei o quê, todo mundo é santo na Idade Média. Esses santos são santos da filosofia? Não, não. Só se o filósofo for cristão, né? Mas se o filósofo não for cristão, não tem padroeiro, não, tá? Mas todo mundo é santo na Idade Média. Vocês vão ver lá que a gente só vai ver santo, pensamento dos santos. E então é isso. Quando a gente vai ver a filosofia, a gente vai acabar vendo o cristianismo também. Então, nesse nosso módulo, vai ser uma grande escola dominical, digamos assim, porque a gente vai ver muito cristianismo. E então, assim, sintam-se crismados, sintam-se já aprovados na escola dominical, porque aqui a gente vai ver vários temas na escola dominical. Se você não acredita em Deus, é bem provável que você saia acreditando agora. Porque os filósofos medievais têm argumentos bastante convincentes, né? Aí depois no módulo 4, como eu vou falar de iluminismo, aí é bem possível que vocês percam a fé também. Porque a filosofia é dessas, né? A filosofia, ela sempre é do contra. Então, agora eu converto vocês, no módulo 4 eu desvio vocês. Brincadeira, brincadeira, não é isso não, tá? Mas é legal, vocês vão ver, é muito legal, assim, o pensamento cristão é muito, muito interessante, muito legal. Eu gosto, ainda que eu não seja cristão, né? Eu gosto muito de trabalhar esse conteúdo, gosto bastante. Bom, então, qual é o grande lance, assim, da filosofia medieval? Qual é a grande treta que vai ter na filosofia medieval? Obviamente, esse encontro entre fé e razão dá muita faísca, né? Acontece muita faísca. Porque a razão, ela trabalha com lógica, ela trabalha com demonstrações racionais, demanda provas, digamos assim, provas racionais e convencimentos racionais. Enquanto a fé, ela tem muitos elementos que não são racionais. E a fé, muitas vezes, ela exige que nós abramos mão da razão e fiquemos apenas no âmbito da crença, de acreditar que aquilo é verdade, sem prova alguma, né? E a filosofia não trabalha assim. A filosofia, ela trabalha com provas racionais, com demonstrações racionais. Por isso que a gente viu ano passado, né, na introdução à filosofia, que ela é um pensamento crítico, um pensamento questionador, trabalha com a dúvida.
A fé não trabalha com a dúvida. A fé não trabalha com análise. A fé trabalha com a crença. Então, pede-se do crente que ele creia. Não espera-se do crente. Quando eu falo crente aqui, eu estou falando da pessoa que crê, né? Não do crente que é evangélico. Não. O crente como aquela pessoa que crê, tá? Então, a fé demanda do crente que ele creia, mesmo que não tenha provas nenhuma. Inclusive, essa é a chamada de atenção que Jesus dá em Tomé. Quando o Tomé, ele pedia provas de que Jesus havia ressuscitado. Não tem essa passagem na Bíblia? Jesus ressuscitou, e aí começou a correr a notícia de que ele tinha ressuscitado, o Tomé não acreditou, Jesus vai, visita Tomé, mostra a ferida dele, para demonstrar que realmente era Jesus, e aí Jesus fala assim, olha, Tomé, eu não te reprovo porque você pediu uma demonstração, mas bem-aventurado é aquele que crê sem ver, né? E tem até acho que é Hebreus, né? Hebreus 11, alguma coisa assim, 11:1, que a definição de fé é assim, fé é a certeza daquilo que não se vê e das coisas que se esperam. Então, assim, você acredita sem ver e acredita que algo vai acontecer sem ter certeza de que algo vai acontecer. Quer dizer, você tem certeza sem provas nenhuma de que algo vai acontecer, né? Por exemplo, vocês têm fé de que vão terminar o IF, né? Muita fé. Por isso que vocês estão aqui ainda, né? É fé. Porque tudo mostra contra, né? Tudo parece que tudo parece que não vai dar para terminar, mas vocês continuam aqui, vocês têm muita fé. Que é isso, Rodrigo? O Rodrigo fala que já perdeu a fé, nada, você está aqui ainda. Então é só pela fé que a gente continua no IF. Não, vocês, né? Eu continuo porque é meu trabalho. Mas é isso, a fé é uma certeza sem nada que você consiga se palpar. Enquanto a razão não, a razão ela pede provas. E assim, se a, se a razão demonstra que vai dar ruim, você não vai, né? É isso. Então, obviamente, esse encontro da filosofia com a religião vai dar faísca, vai ter treta, não tem como, e a treta é grande. Então, a grande questão que os filósofos medievais vão se debater ao longo de 1000 anos é como que a fé e a razão se relacionam, como que a fé vai trabalhar temas, como que a razão vai trabalhar temas que a fé diz que é verdade, mas que não entende, que a razão não entende. Quer ver um exemplo? Um exemplo assim, ó. No cristianismo, fala-se que Deus é trindade, né? Que Deus é três. É Jesus, o Deus Pai e o Espírito Santo, né? É o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Só que eles não são três deuses. É um Deus só. É um Deus e são três pessoas. Então é um que é três e três que é um. Um é igual a três, três que é igual a um. Na cabeça não entende. Como que são três pessoas, mas não são três deuses? São três pessoas diferentes, mas que são um só Deus? Ah, a cabeça trava, né? Tá, tela azul na cabeça. Tipo Megazord. Esses gêneros novos, quer dizer o quê? Que é homem, mas é feminino, é mulher, mas é masculino, é mais.
a fusão do Dragon Ball. Outra coisa que a razão não entende, né? No cristianismo, fala-se que Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Tchan, a cabeça trava, né? Porque ou é homem ou é Deus. No máximo, pode ser semideus, como era no caso dos gregos, né? Hércules. Hércules, ele era semideus. Então, ele não era totalmente homem e também não era totalmente Deus. Jesus, não. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. A cabeça trava, né? Como é que pode isso? Então, percebe? Então, a fé, ela faz afirmações que a cabeça não entende. E aí os padres da Idade Média, eles vão tentar encontrar respostas filosóficas para esses temas, tentar adequar a esses temas. E é aí que vai nascer, por exemplo, a teologia. O que é a teologia? É a tentativa de explicar racionalmente temas da fé. É isso que a teologia faz. Pega as verdades afirmadas pela fé e tenta explicar de modo racional, de modo filosófico, obviamente. Então, essa é a tentativa. Então, os teólogos, eles são também filósofos, numa certa medida, porque para explicar os temas da fé, eles recorrem à filosofia. Não sei se vocês sabem, mas todo padre também é formado em filosofia. O padre, antes de ser sacerdote, antes de estudar teologia, ele faz no mínimo 3 anos de filosofia. Então, todo padre também é filósofo. Olha que interessante, né? Entre os protestantes e evangélicos não tem essa exigência, né? Em muitas em muitos ramos dos evangélicos, não precisa nem muitas vezes ter estudo nenhum, né? Em algumas igrejas evangélicas. Mas aquelas igrejas mais tradicionais, mais antigas, batista, presbiteriana, o pastor tem que ser formado em teologia, tá? Em teologia, não em filosofia. O padre, não. Todo padre é obrigado a fazer filosofia. Então, primeiro o padre estuda filosofia, depois ele estuda teologia. Toda a formação de padre é assim. O Mateus pergunta se eu posso ser padre. Não, Mateus, eu não posso ser padre por várias questões. Primeiro, porque eu só fiz filosofia. Segundo, porque eu não sou cristão. Então, não dá para eu ser padre. Terço, né? Então, a gente vai ver essa relação entre fé e razão, tá? Não, Jonatas, não tem o Discord, não. Não tem. Então, assim, quando vocês entrarem na sala na plataforma, vocês vão ver lá que a gente vai ver vários santos. A gente vai ver Santo Agostinho, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, tá? Mas a ideia é essa, a gente vê esse encontro entre a filosofia e a teologia, ver o que aconteceu, né? E aí vocês vão perceber que várias coisas que a gente pensa hoje, a maneira como a gente enxerga o mundo, a gente enxerga por conta desse encontro entre filosofia e teologia, entre filosofia e cristianismo. E mesmo quem não é cristão, quem não vai na igreja, vai perceber que pensa algumas coisas, porque a nossa sociedade, ela é uma sociedade fundamentada nos princípios cristãos. Por mais que a gente não seja cristão,
por mais que eu não seja cristão, né? Mas eu fui criado numa sociedade em que os valores cristãos, eles são os mais divulgados, né? Então, por mais que a gente não leia a Bíblia, a gente conhece a história de Adão e Eva, a Arca de Noé, né? Conhece, sabe quem foi Jesus, Natal, Páscoa, os feriados, né? Feriado de 12 de outubro, que é o feriado de Nossa Senhora, Paixão de Cristo, né? Então, tem várias coisas na nossa cultura que são vindas do cristianismo. Então, não tem como a gente não saber nada do cristianismo, tá? E até muitas coisas que a gente sabe de filosofia, a gente sabe também por conta do cristianismo. Porque o cristianismo, ele absorve temas da filosofia e aí traduz numa linguagem cristã. Então, a gente é muito influenciado por esse encontro da Idade Média entre filosofia e teologia. Mesmo porque, né, gente, a gente foi colonizado por portugueses que eram extremamente católicos e a primeira instituição educativa no Brasil foram os jesuítas, né? Então, eram os padres jesuítas que vieram para educar os índios. Então, não tem como a gente não ser influenciado pelo cristianismo, tá? É interessante a gente entender essa dinâmica. E até mesmo as outras religiões que nasceram no Brasil, por exemplo, a Umbanda, né, ou religiões de matrizes africanas, também têm ligação com o cristianismo. Tem várias entidades nas religiões afro que têm relação com santos católicos, né? Tem lá o São Jorge, equivale a não sei quem na Umbanda, Iemanjá equivale a não sei quem, né? Tem essa conversa, né, entre o cristianismo e outras religiões, né? Porque é isso, quem colonizou a gente foram os cristãos, né? E aí, no âmbito da colonização, eles foram destruindo as outras formas de pensamento, né? Ou até modificando as outras formas de pensamento para fazer com que o pensamento cristão entrasse, né? E influenciasse a cultura. Então, é basicamente assim, todos nós temos um pouco de cristãos, né? Não a crença, muitas vezes, mas valores e modos de ver a vida e ver o mundo a partir do cristianismo, por conta dessa força, né? Enfim, então é isso. Certo? Então, semana que vem a gente vai ver, então, 3 problemas da filosofia medieval, que é a relação entre fé e razão, como é que os filósofos trabalharam isso, e aí a gente vai aprofundando em alguns temas, vou mostrar para vocês nas próximas aulas como a gente já encontra a filosofia na Bíblia, como o apóstolo Paulo usou a filosofia, como a filosofia aparece também no Evangelho de João, na linguagem que João utiliza para fazer filosofia, né? No livro de Atos dos Apóstolos, acho que é Atos 17, tem Paulo debatendo em Atenas com filósofos. Então, já na Bíblia, a gente encontra a filosofia. A filosofia grega já está lá no Novo Testamento, a gente já encontra alguns vestígios dela. Eu acho que vai ser legal. E eu espero que seja para vocês também. Tá bom? O Jonathan comentou aqui que só queria saber o porquê dessa religião ser tão conhecida e ter tantos seguidores. E essa história é complicada, mas ao longo do nosso curso eu vou contando um pouquinho dessa história para vocês. Tá bom, Jonatas? 1 Coríntios 13, pura filosofia, sim, é uma teorização sobre o que é o amor, né? O Pedro Lucas já faz aqui uma citação da Trindade, já recorrendo a uma teoria do São Tomás de Aquino. Isso aí é Tomás de Aquino, hein? Pedro, tá bom? Mas a gente vai conversando, vamos trocando figurinhas.
Ok? Semana que vem a gente se encontra, então, nesse mesmo link. Fiquem bem. Tchau, tchau.